Jornal Toda Hora de volta, 1h da tarde com 17 minutos. Em um vídeo enviado a uma emissora de TV, o atropelador Antônio Anaquim, de 41 anos, disse que não é assassino e que não teve a intenção de matar. O acidente aconteceu na última quinta-feira, quando o carro dirigido por Antônio perdeu o controle na Avenida Atlântica, cruzou a ciclofaixa e foi parar na faixa de areia. O motorista que atropelou 18 pessoas entre o calçadão e a praia de Copacabana, matando uma bebê de 8 meses, pediu perdão às famílias de todas as vítimas. No depoimento enviado, ele reafirmou tudo o que disse à polícia, se mostrou consciente da tragédia que causou e disse que não teve a menor intenção de matar. Antônio contou às autoridades que é epilético, mas ao renovar a habilitação no Detran, ele teria omitido essa informação. O delegado responsável pelo caso disse que, em paralelo ao inquérito do acidente, foi aberto um outro procedimento para apurar falsidade ideológica, que seriam informações inexatas sobre a enfermidade do condutor quando da renovação da sua carteira de motorista. O acidente aconteceu na última quinta-feira, quando o carro dirigido por Antônio perdeu o controle na Avenida Atlântica, cruzou a ciclofaixa e foi parar na faixa de areia. A ação foi registrada por uma câmera de segurança de um quiosque que também foi atingido pelo veículo. 4 vítimas do atropelamento devem passar por cirurgias ortopédicas. O quadro de saúde das vítimas é considerado estável. O mais grave é de um australiano de 68 anos. Segundo os médicos, ele chegou a ter uma evolução, mas ainda é considerado gravíssimo. Ao todo, 17 pessoas ficaram feridas e uma bebê, Maria Luísa, de 8 meses, morreu no acidente. Destes, 8 seguem internados. Depois da Prefeitura de São Paulo anunciar a vacinação fracionada contra a febre amarela a partir do dia 26 de janeiro, em razão do feriado de aniversário da cidade, a gestão João Dória decidiu antecipar para o próprio dia do feriado, 25 de janeiro. O objetivo é conter o desespero da população. A lista dos locais que irão aplicar a vacina na quinta-feira ainda não foi informada pela Secretaria Municipal da Saúde, mas as áreas de risco serão priorizadas. Com o início da imunização fracionada, a vacinação convencional deixará de ser aplicada na cidade para imunizar o maior número de pessoas. E a grávida que foi baleada na cabeça na zona oeste do Rio de Janeiro se encontrou pela primeira vez com o bebê. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Michele Ramos teve alta da UTI e foi transferida para um quarto. O bebê dela ainda está em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos. No encontro com a criança, ela o tocou pela primeira vez e disse que o amava. Michele estava grávida de 8 meses quando foi atingida por um tiro na cabeça em uma tentativa de assalto. Ainda no Rio de Janeiro, alunos da PUC-Rio fazem uma campanha de doação de sangue para a jovem que foi baleada durante um assalto. O pedido é de sangue do tipo O. Larissa Isídio, de 21 anos, segue internada em estado grave, mas estável. Durante um assalto, um criminoso disparou contra um policial militar que estava de folga e acabou acertando o abdômen da jovem na Praia da Reserva. Na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, uma forte enxurrada arrastou carros e pedestres no Beco do Batman. O local, famoso por seus grafites, ficou totalmente alagado. Veja como é o Beco do Batman em dias normais e como ficou durante o temporal. Uma pedestre que tentou desafiar a correnteza foi levada pelas águas. Pelo menos 6 carros foram atingidos, 3 deles acabaram batendo nos postes e muros. Não houve registro de feridos. Em Itapetininga, no interior paulista, uma motociclista foi atropelada e arrastada por um caminhão. No vídeo é possível ver o veículo em alta velocidade colidindo na traseira da motocicleta. O caminhão arrasta a moto por alguns segundos e depois da colisão, a motocicleta chega a pegar fogo. A mulher ficou internada, mas já recebeu alta. O motorista do caminhão afirma que não a viu. As causas do acidente serão investigadas.
E agora os destaques internacionais. Pelo menos 3 pessoas morreram e 24 ficaram feridas nesta segunda-feira na explosão de uma bomba em um mercado no sul da Tailândia. A região é palco de uma rebelião separatista muçulmana. A bomba estava escondida em uma moto e explodiu no mercado de Pimonchai, no centro do país. Os feridos não correm risco de morte, de acordo com o hospital local. Testemunhas explicaram que os suspeitos haviam estacionado a moto na frente de uma barraca, minutos antes da explosão. É o primeiro grande atentado no centro de Yala nos últimos 2 anos. Os ataques na região sul do país costumam ser emboscadas contra comboios militares ou assassinatos contra pessoas consideradas cúmplices do poder central, como funcionários públicos e até mesmo professores. O conflito separatista no extremo sul da Tailândia causou 235 mortes em 2017. O número foi inferior ao registrado em anos anteriores. A maioria das vítimas era civil. E o ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, chegou nesta segunda-feira a Copenhague, vindo da Bélgica, apesar da ameaça das autoridades de Madrid de emitir um mandado europeu de prisão. O líder separatista chegou ao aeroporto de Copenhague sem dar declarações. Na capital dinamarquesa, Carles Puigdemont deve participar de uma reunião sobre a Catalunha e a Europa. No domingo, a promotoria espanhola afirmou que pediria a ativação da ordem europeia de detenção contra o ex-presidente se ele deixasse Bruxelas. A procuradoria espanhola pediu ao juiz encarregado do caso que reative a ordem de detenção aberta contra ele. Puigdemont, que foi destituído pelo governo espanhol, está na Bélgica há 3 meses. Ele deixou a Catalunha junto com 4 conselheiros de seu governo para evitar comparecer perante a justiça espanhola. Ele é acusado de supostos crimes de rebelião e má administração de cargos públicos ao ter liderado o processo separatista que terminou com a declaração unilateral de independência no dia 27 de outubro. O Partido Social Democrata da Alemanha exigiu nesta segunda-feira concessões dos conservadores da chanceler alemã Angela Merkel sobre imigração e assistência médica, que o partido de centro-esquerda aprovou em uma votação no fim de semana. Os social-democratas alemães aprovaram neste domingo o início de negociações formais para a formação de uma coalizão com Angela Merkel. A decisão vai dar garantias à Europa, apesar de o problema da formação de governo estar longe de uma solução. Já no começo da semana, o Partido Social-Democrata de Martin Schulz e os conservadores da chanceler alemã iniciarão as negociações. Elas são destinadas a um contrato de coalizão que é um mapa do caminho para um futuro governo. O novo executivo poderia assumir funções em meados de março, ou seja, 6 meses depois das legislativas de setembro. E uma ONG decidiu se unir a empresas no Brasil para dar oportunidade para que muitas crianças transformem o pesadelo da violência num sonho real de felicidade. E essa parceria rendeu muitas histórias e resultou em um livro escrito por 22 crianças refugiadas. Essas crianças deixaram seus países para viver em São Paulo. Entre as autoras estão as irmãs sírias Shahad, Hassan e Yasmin. Esse livro eu gostei porque eu tô contando o que eu queria falar faz tempo, né? Aí agora eu tenho uma chance para escrever o que eu queria falar, né? É respeito com os brasileiros, os sirianos, com qualquer pessoa. E que amor é verdadeiro, tá? São livros exatamente como esse aqui, em que 22 crianças refugiadas de 5 a 13 anos, vindas de 10 países, colocaram seus sonhos na ponta do lápis. O projeto é resultado da parceria do Instituto de Reintegração do Refugiado com uma empresa de impressão digital. Aqui, os pequenos sobreviventes compartilham experiências. O refugiado falar, o refugiado passar a situação dele, o drama dele, é algo muito especial, muito específico, muito diferente do que acontece com as pessoas aqui no Brasil. E as crianças elas chegam e elas tem uma abertura para falar que os pais não têm. Então elas chegam e trazem a história delas e se adaptam, se integram à sociedade brasileira.
então aprendem o português mais rápido, fazem os amigos mais rápidos. Nosso presidente, nosso CEO, ele é um dos conselheiros aqui do Instituto e teve a ideia de, assim, dar voz aos refugiados, mas não na visão do adulto, e sim na visão das crianças que estão chegando. O Brasil acolhe hoje mais de 9 mil refugiados de 82 nacionalidades diferentes. O refugiado, ele vem para o Brasil porque o Brasil assumiu um compromisso com as pessoas no mundo de dar o refúgio para as pessoas que são perseguidas. Nur é uma dessas refugiadas. Ela e a família inteira, que há 1 ano e meio tentaram entrar na Turquia, não conseguiram. Ela, o marido, as 3 crianças e a 4ª filha, ainda na barriga, desistiram e vieram para o Brasil. Queria saber se vocês estão felizes com a recepção e de estarem morando aqui no Brasil, de estarem vivendo aqui no Brasil. Muito feliz, tenho escolar meu filho, tem trabalho, meu marido, tem amiga. Eu gosto. As filhas de Nur fizeram parte deste projeto que une pessoas expulsas de casa, de sua pátria. Essa garotada ajuda os adultos a terem mais esperança de um futuro melhor. É meu sonho. Eu gosto de paz. Você gosta de passar para as pessoas? Eu quero todo mundo em paz, todo mundo legal. Porque a vida é curta, né? Muito bom, a vida é curta, é isso mesmo. Vamos aproveitar com responsabilidade. Obrigado por sua companhia e audiência. Tchau. Nós voltamos amanhã às 8h30. Uma ótima tarde para você. Até lá.